Fala galerinha, professor Igor falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2009, primeira aplicação. A suspeita de que haveria uma relação casual entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então, está aí o gráfico, casos de câncer, número de cigarros consumidos, né? Casos de câncer, número de cigarros consumidos. De acordo com as informações do gráfico, tenho aí as alternativas. Então, você percebe, se a pessoa não consumir nenhum cigarro, os casos de câncer de pulmão são bem pequenos, são bem poucos, né? Muito poucos aqui. Tipo, entre 0 e 10, sei lá, 3, 4. Né? Agora, a pessoa consumir de 1 a 14 cigarros, todas elas têm a mesma quantidade de casos. Então, a ideia é que entre consumir 1 e consumir 14 vai dar o mesmo risco, digamos assim, dele ter um câncer de pulmão. Agora, se ele consumir mais que 14, a partir de 15 aqui, 15, 16, 17, aí esse risco já aumenta, porque vão ser bem mais casos, de 15 até 24. E você vê que no 25 ele ainda deu um leve aumento aqui para o 25. Beleza? Então vamos analisar as alternativas para ver qual delas aí vai ser a alternativa correta. Alternativa A. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Bom, vamos deixar em aberto, porque não é bem assim, né? Porque diretamente proporcional teria, por exemplo, se um dobrar, o outro dobrar também. E a gente percebe que de 1 para 2 continua a mesma coisa, de 2 para 4 continua a mesma coisa. Então, essa primeira aqui está descartada. Item B. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Não, a menos que esse ponto aqui começasse da origem. Né? Se o meu gráfico ele começasse aqui da origem, então, número de cigarros 0, caso de câncer 0. Né? Aí sim estaria correto. Então, esse item B também não está correto. Item C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas. Estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Bom, por enquanto é a alternativa mais plausível. Mas vamos ver as outras. Item D. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais? Não. Inversamente proporcionais também não. Porque inversamente proporcional seria quanto mais cigarros consumidos, menos câncer. Né? Obviamente, até a gente sabe pela biologia que não é isso que acontece, né? O item é o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam, também não. Eles se relacionam, tanto que tem um gráfico, né? Eles se relacionam, mas não são diretamente proporcionais, né? Eles têm uma relação, mas sem proporcionalidade. Então, a alternativa correta aí vai ser a alternativa C de casa. Beleza? Então, questão só de análise de gráfico, análise de tabela, né, que é uma questão bastante recorrente nas provas do Enem. Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.